Vamos parar aqui a musiquinha. Vamos virar pra cá. Oi! Galera, correria. Tô com filtro hoje, porque não deu nem pra passar uma maquiagem. Mas o filtro é melhor do que a minha maquiagem, né? Então tá bom, tá valendo. Tá valendo. Viu? Tudo que é coisa. Tô num suadouro aqui. Tá uma beleza. Tá, ó. Top dos top. Tô emprestando o quarto do primo. É, gente. Deixa eu respirar. Claro, né? Filtro do Instagram é melhor do que minha maquiagem própria, né, gente? Galera, seguinte. Tive que improvisar, do improvisado, do improvisado. Porque... Ai, também quero filtro pra vida, tia. Ah, tá bom. Vou ver. Porque meu marido, querido amado, só ia trabalhar dia 20. E ele foi chamado pra trabalhar. Então, esses 3 dias, essas 3 próximas aulas, eu vou estar em ambiente diferente. E hoje foi corrido, muito, por sinal, muito. Ainda mais que eu perdi todo o meu material e tive que fazer tudo de novo. Quase que não deu tempo, quase que eu ia ficar aqui só dançando, eu acho. Pra não perder a aula. Mas, agora que eu respirei... Vamos lá, galerinha, tem muita coisa hoje. Muita coisa. Oi, Pati. Vamos lá. O que a gente viu aula passada? Ontem. Aula passada parece que é muito tempo, né? Mas é ontem, né? O que a gente falou? Falei da história da libélula pra vocês, que elas representam a coragem, a força, a felicidade, adaptabilidade. E uma coisa que eu acho que eu não falei pra vocês, que eu até marquei aqui, que eu acho que eu acabei não falando pra vocês. Deixa eu até ver aqui. Porque quando você vê uma libélula, ela pode significar algumas coisas. O som tá bom, galera? Porque como eu tô num ambiente diferente, às vezes o som não tá legal. Só me fale se o som tá bom, tá? O que acontece? Quando você vê uma libélula, também ela pode significar algumas coisas. Que quer dizer o quê? Você olhar mais pra natureza, você admirar mais as questões da natureza, admirar mais a vida, olhar mais pra esse lado, olhar internamente, você estar mais próximo de você mesmo, tá? Então, não lembro se eu acabei falando disso pra vocês ou não, mas de qualquer forma eu ia relembrar hoje. Então, a libélula também é questão de buscar a sua essência, questão de visita, gente. Maia, por favor, tá, meu amor? Mamãe tá na aula, tá? É que eu tava tentando um lugar bom pra se esconder. Mas aqui não é lugar bom pra se esconder. Olha só que bonita, né? Lá embaixo, por favor. Não dá. Então, galera. Oi, tudo bom? Então, tem esses poréns que vai acontecer nesses 3 dias, assim, sabe? Porque eu tive que improvisar, tá? Então, é o seguinte. A gente também falou sobre o autoconhecimento, né? As formas que tem do autoconhecimento, que existem milhões de formas, né? De autoconhecimento. Dá licença só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Vou encostar a porta ali. Oi, Ali, linda! Então, as formas do autoconhecimento, né? Que tem 1 milhão de formas. E que dentro delas, eu falei do Ikigai, que é algo um pouco mais profundo já, né? Que eu acredito que ele é mais eficiente se você já tá num outro nível de autoconhecimento, eu acredito nisso. Ele fica mais fácil, na verdade. Não é que seja mais eficiente, ele fica mais fácil. E daí a questão da meditação, que eu passei pra vocês também, como ela ajuda muito no autoconhecimento, que eu passei pra vocês a respiração,
para quem tá começando, para quem não sabe como começar. Então tem a respiração que pode te auxiliar nessa questão de você iniciar a meditação. Outra coisa também, que é uma forma maravilhosa de autoconhecimento, que é o Eneagrama. Por isso que eu trouxe nesse curso gratuito para vocês o Eneagrama. Porque ele é muito completo, eu não vou conseguir passar nesses próximos 5 dias, 6 dias que tem aí, eu não vou conseguir passar tudo no Eneagrama. Eu vou dar uma pincelada no Eneagrama. Eu só vou conseguir aprofundar ele dentro, claro, da mentoria. Porque realmente ele é muito extenso, muito extenso. Eu ainda não cheguei no final dele, e eu já tô um tempão já estudando isso. E eu não consegui chegar no final dele. Apesar de já saber qual que é o meu tipo, já saber qual que é a minha asa, qual que é meu subtipo, eu acredito que eu ainda tenho muita coisa pra poder ver. Calma, se você não entendeu nada, calma que você vai entender, tá? Fica tranquilo, tá bom? Então, seria isso que a gente viu na aula de ontem, né? Alguém aqui que não estava ontem, que é novo, que caiu de paraquedas, que não sabe nada, não sabe quem sou eu, nada, dá um ok, avisa aí pra mim se tiver alguém assim. Enquanto isso, vocês fazem um print dessa maquiagem linda e maravilhosa do Instagram. Porque, né, a pessoa não conseguiu nem se maquiar. Bonito, né? Gente, ó. Tanto que, ó, fine face. Porque é Instagram, né, gente? Não consigo. Bom que tem, né? Bom que tem esses filtros, né? Eu tenho minha colinha aqui também, né, gente? Porque é muita coisa. Pra eu não esquecer nada. Claro que eu coloquei minha colinha. Oi, Rolinda! Que bom que você entrou. Então, minha gente... Bom, se tem alguém novo aí que não quis falar, ou se tem um delay, só pra falar, eu sou a Tati Nami, eu sou a terapeuta da Casa Próspera, tô aqui fazendo esse curso gratuito de coração, de alma pra vocês, querendo entregar algum tipo de transformação pra vocês. E também para depois, quem tiver interesse, entrar na minha mentoria, que estará abertas vagas na terça-feira, tá bom? Se alguém quiser saber algo mais, que seja novo, que não saiba realmente quem eu sou, pode perguntar. Tô aberta aqui para responder o que vocês quiserem. Qualquer pergunta, gente, dê preferência nas caixinhas de pergunta, porque às vezes no comentário eu posso me perder, tá bom? Porque eu tenho que correr hoje para poder falar tudo para vocês. E eu não quero, na hora que eu for falar, explicar tudo para vocês, não passar algo muito rápido para vocês não perderem, tá? Então, quem veio no aulão de segunda-feira, eu já dei uma pincelada sobre a mandala do Eneagrama. Então, vamos falar já do Eneagrama para vocês. Oi, Jax! Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, gente, o Eneagrama, na verdade, ele não tem Eu, pelo menos, não consegui achar em todos os livros que eu vi, em tudo que eu pesquisei, eu não consegui achar a data de origem do Eneagrama. Eu só sei que ele é de antes de Cristo, mas não consegui achar uma data específica, tá? Um período específico. Só sei que é de antes de Cristo. E, como durante vários anos, ele foi usado por várias filosofias, foi unindo várias filosofias, é uma união de várias religiões, essas filosofias que é de todas as formas. Não é uma religião, mas ele tem a união, tudo misturado, tudo junto e misturado, tá? E mais recentemente entrou nesse bolo todo a psicologia moderna. Então, eles direcionaram o Eneagrama para realmente ser uma forma de você descobrir o seu padrão de comportamento, descobrir qual que é a sua personalidade, descobrir qual que é a sua essência. Tanto a personalidade quanto a essência não mudam, tá? Elas não mudam. Quando a sua essência nasce com você, quando a sua personalidade é criada, ela não altera. O que altera são seus padrões de comportamento, tá? Então, daí é que vai mudar. E através desses padrões de comportamento
é que a gente consegue ou ir pro lado da luz ou pro lado da sombra, né? Vamos dizer assim. Então, o lado do bem e o lado do mal, mais ou menos. É mais ou menos isso, tá? Seria mais nesse sentido. Um comportamento que vai te fazer bem ou um comportamento que vai te fazer mal, tá? O Enneagrama, ele tem símbolos. A mandala dele são símbolos. É a união de 3 símbolos, tá? Ele fornece pra gente uma compreensão de todas as experiências da nossa vida. Ele nos ajuda a ter essa compreensão das experiências da nossa vida, tá? Então, ele começa com um círculo. Esse círculo, ele representa a unidade, a união. Por quê? Todos nós temos necessidades não atendidas na infância. Essas necessidades não atendidas na infância são 9 tipos. Todos nós temos um pouco de cada uma dessas, só que uma prevalece. Por que não indicam fazer teste de Enneagrama, teste de tipo de, né? Qual que é o seu tipo no Enneagrama pela internet? Por quê? Porque não tem como dar 100% de certeza que você é um tipo. Justamente por isso. Por causa desse círculo, dessa unidade, de você fazer parte desse todo. Só que um é mais do que o outro. Tanto que todos os estudos que eu fiz, todas as pessoas que eu acompanhei e estudei, e continuo estudando e vou continuar estudando, tem muita coisa para ver dentro disso. Essas pessoas falam que o quê? Se você quer fazer um teste de Enneagrama para te dar uma direção na internet, confie mais nos que te dão percentuais. Oi, Marcela. Os que te dão percentuais. Você é um percentual de um tipo, de outro, te dão ali uma média de 3 tipos, pelo menos, tá? Esses percentuais. Por quê? Justamente porque você tem um pouquinho de cada. E como tem 1001 fatores para poder te dizer qual tipo você é, não tem como, com um simples teste, te afirmar que você é aquilo. Nem você fazendo todo o seu estudo, você tem como afirmar que você não, eu sou 100% isso. Não, você grande parte de você é esse tipo. Mas você tem traços dos outros. Por isso que é tão difícil você chegar nesse tipo. Tem pessoas que chegam mais facilmente e tem pessoas que não chegam tão facilmente no tipo, tá? Então, ele tem esse círculo. Eu já vou desenhar para vocês a mandala do Enneagrama. Meus desenhos lindos e maravilhosos da mandala do Enneagrama. Daí, dentro do círculo, tem um triângulo, tá? Um triângulo. O triângulo, ele é representado em várias filosofias, é representado em várias religiões. Sempre tem o triângulo, sempre tem as 3 partes, que é uma parte forte, uma parte fraca e algo para poder segurar isso, para dar o equilíbrio dessas 3 partes. Como eu falei para vocês ontem, minha estrutura familiar é toda católica, então como seria o Espírito Santo, né? O Pai Nosso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Que seria o fraco, o forte e o que dá o equilíbrio. Então, tem esse triângulo que ele vai dar esse equilíbrio. E tem, esse eu nunca sei falar, é o Hexade, que ele é a lei do 7, que é tudo está em movimento. Você evolui, você recicla, você involui, então tudo está em movimento o tempo todo. Então, a união disso, que está tudo em movimento, com o equilíbrio do fraco, do forte e do meio termo, mais ainda o círculo que forma a unidade, esse é o Enneagrama, tá? Essa é a mandala do Enneagrama. Dentro dessa mandala do Enneagrama, daí começa a ficar mais complicadinho, né? Dentro da mandala do Enneagrama, daí vai ter os tipos, né? Que são os
9 tipos, tá? Eu vou desenhar pra vocês já começarem a entender, porque senão vai começar a ficar muito confuso. Deixa eu virar aqui pra vocês. É que não deu tempo de eu pesquisar ali com a fotinho bonitinho, mas eu vou desenhar pra vocês entenderem, porque eu desenho super bem, né, gente? Vocês sabem que eu desenho assim, que é uma maravilha. Gente, se travar alguma coisa, vocês me falam a hora que voltar. Você fala, ó, travou, não entendi nada, perdi tudo. Tá bom? Por favor. Então, vamos lá pra super mandala do Enneagrama. Deixa eu ver aqui, pra desenhar bem lá em cima, pra não pegar os comentários e não precisar tirar. Então, vamos lá, meu super desenho, né? Vamos ver se esse aqui não tá molinho. Então, a gente tem o círculo que eu falei pra vocês, né? O círculo, que é a união, né? A união. Tá travando, gente? Se tiver, me dá um ok aí, porque aqui tá aparecendo umas telas pretas às vezes. Daí, no círculo, ele tem o triângulo, tá? E dentro do triângulo, ele tem a hexágono. Para eu desenhar isso mais certinho, eu vou colocar para vocês a numeração, tá bom? Então, tá bom. Beleza, vou continuar. Então, vou pôr os números para ficar mais fácil. Primeiro aqui, o triângulo, para ficar mais fácil para poder desenhar, porque não é tão facinho desenhar aquilo lá, não. O triângulo é composto pelos números 9, 3 e 6, tá? Então, aqui vai o número 1, o número 2, 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7 e o número 8. Ela faz assim, ó. Do 1, vai pro 4, que vai pro 2, que vai lá pro 8, que vai pro 5, que vai pro 7 e volta pro 1. E como ela não é muito fácil de desenhar, né? Então, ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos, tá? Ficou bem tortinho, mas é mais ou menos assim. É uma coisa assim, é uma coisa. Sentido, tá? Eu coloquei no alto porque vai ter mais coisa pra desenhar, gente. Por isso que eu coloquei no alto. Vocês estão conseguindo enxergar? É que eu vou desenhar mais coisas. Por mais pra trás. Veja, estão conseguindo ver? Eu coloquei lá no alto porque vai ter mais coisa, galera. Por isso que eu coloquei no alto. Só me digam se vocês estão conseguindo ver a mandala inteira. Afasta mais um pouquinho. Agora sim? Deu pra ver? Tá, a ponta de cima. Agora apareceu. Agora tá aparecendo. Beleza. A luz tá bem no meio da. Olha como é que tá aparecendo. Ah, a luz tá aparecendo bem no meio. Pera aí. Melhorou, galera? É que pra mim, gente, ele aparece perfeito, mas eu preciso que vocês digam que se tá tudo certo. Que pra mim aparece... Nossa, tá aparecendo muita coisa em volta já. Acho que essa luz aqui deve estar batendo no meio. Mas vocês estão conseguindo ver? Bom, tá bem no meio do... Tem uma luz bem no meio dele aqui, né? Se eu colocar assim... Aqui tem um delay. O volume. Assim fica melhor, né? Tá. Tadinha, vai ficar segurando. Não, segura. Tá. Então, gente. É assim. Aí são os 9 tipos, tá? Os 9 tipos, o que acontece? Além disso, a gente divide em 3. Vocês viram que é legal, né? Já tem o círculo, já tem o triângulo, já tem a hexágono lá, que eu nunca sei falar. Agora a gente divide em mais 3, que é a tríade. Então, vamos dividir. A tríade é aqui, ó. Opa, quase que eu saí fora aqui. Não, só tem essas duas.
A tríade, olha que bonito, né? Tem mais 3. O que são esses 3? A gente divide aqui o 8, o 9 e o 1 como os físicos. 2, 3 e 4, os emocionais. E os 7, 6 e 5, os mentais. Agora, eu vou desenhar meu palitinho. Tem uma pessoinha aqui, ó. As pernicas, os braços. Por que eu desenhei o palitinho? Demora, né? Por que eu desenhei o palitinho? Porque aqui vocês vão saber aonde a pessoa sente, onde ela sente os seus problemas, como ela lida com os seus problemas. Os físicos são os instintivos, eles sentem nas vísceras. São os físicos, eles sentem nas vísceras. Deixa eu pegar o azul. Os emocionais sentem no coração. Eu não vou conseguir desenhar um coração assim, então vai ficar aqui. Aqui são os emocionais. E os mentais na cabeça. Viu por que eu desenhei a mandala lá em cima? Porque eu tenho que desenhar meu palitinho. É assim que sente, tá? As fases ali, as mudanças, tá bom? Então, o que acontece? Para poder explicar melhor para vocês esses tipos, eu vou separar em 3 dias diferentes. Eu vou falar um dia dos físicos, que vai ser amanhã. Depois da manhã, os emocionais. E depois da manhã, no domingo, né? Os mentais. Mentais. Tá? Porque é muita coisa para se falar. Mas antes de eu falar o que tem em cada um, em questão de comportamento, motivação e outras coisas, eu vou falar hoje da história da criança, a necessidade não atendida. Tudo bem até então? Tudo certo? Alguma pergunta? Não tá travado não, né? Você tá aparecendo, mas no comentário nenhum. Vou dar coraçãozinho aqui. Pra mim não tá aparecendo coração. Agora apareceu. Galerinha, me dá um ok aí, só se tá tudo certo. Beleza. Perguntas? Posso seguir? Nós estamos na metade. Então tá. Beleza. Então, vou liberar minha assistente. Print, por favor. Print, por favor, da assistente. Ai, sério, gente? Vocês querem printar essa coisa linda? Então vai com o dedinho. Ai, gente, se quiserem printar esse desenho maravilhoso, podem printar, mas tudo bem. Vamos para a história da infância, então. Vou voltar aqui. Pronto, galerinha. Ops! Quase caiu tudo. Obrigada, assistente. Conseguiram ver? Conseguiram entender essa primeira parte? A gente vai falar mais disso, tá? Porque conforme eu for passando, eu vou falar mais pra vocês o que é, os tipos ali, tudo certinho. Mas, como eu aprendi desta forma que eu vou passar pra vocês, e vendo os outros estudos, eu vi que é a melhor forma de se passar mesmo. Então, eu vou passar primeiro, em vez de passar os padrões de comportamento, eu vou passar primeiro a história da infância. Porque eu acho que é mais tranquilo.
Como eu vou começar com a história da infância e não vou entrar de cara ali no Enneagrama, eu vou começar como o que todo mundo tá acostumado. 1, 2, 3, 4 até o 9, tá? Porque se a gente começa direto no Enneagrama, é mais legal começar, por exemplo, pelos físicos. Então, eu começaria por 8, 9, 1. Então, eu falaria primeiro do 8, depois do 9, depois do 1. Mas como eu vou falar primeiro só da história da infância, eu acho melhor eu falar hoje, primeiramente, assim. Amanhã eu vou falar dos físicos. Então, dos físicos, eu vou começar pelo 8, o 9 e o 1, tá? Pra daí pegar certinho. Então, ali como eu desenhei pra vocês, a tríade, né? Ela divide os físicos, os emocionais e os mentais. E o triângulo, ele pega exatamente no meio. Então, quem que é o balanço ali no Enneagrama? Nas 3 funções. É o tipo 9, o tipo 3 e o tipo 6. Eles que balanceiam ali os tipos físicos, os tipos emocionais e os tipos mentais, tá? Eles que vão ser o meio. Mas vamos lá, para a história da infância. Papel e caneta, todo mundo trouxe? Todo mundo preparado? Posso falar? Eu não sei nem como que tá a luz aqui, porque o negócio tá meio complicado. Então, vou falar, galerinha. Gente, vocês não estão comentando, eu não sei se a live tá travando, se não tá, se tá tudo certo, se não tá. Ou vocês estão muito concentrados, ou vocês já dormiram. Então, vocês têm que me dar uma luz, que eu fico com medo de estar travando e vocês não estarem escutando. Então, vamos lá. Tipo 1, galerinha. Sabe como que o tipo 1 é chamado? Perfeccionista. Ó, que bonito. O tipo 1 é chamado de perfeccionista. O que é o tipo 1? Geralmente, é complexo mesmo, né? É complexo. Esse verde no fundo tá ótimo. Claro que tá ótimo. O tipo 1, galera, ele é aquela criança que quando ele sentiu necessidade de atender a família, de algum sentido, assim, no caso, assim, assumir o papel do provedor, tá? Ele sentiu essa necessidade de assumir esse papel do provedor. Por quê? Ele é como assim, como se ele sentisse que não tinha alguém que pudesse assumir isso. Antes de eu falar disso, vou deixar uma coisa bem clara aqui, que eu sei que sempre vem essa pergunta. O que eu posso fazer para o meu filho não ter essa necessidade não atendida? Não tenho o que fazer, tá? Por quê? Não é o que os pais ou os cuidadores fizeram para essa criança que fez gerar o seu padrão de comportamento, fez gerar a sua personalidade, não é. É como a criança interpretou aquilo que chegou até ela. Como que ela sentiu aquilo dali. Como que ela buscou a atenção. Então, toda a circunstância que teve naquele período da vida dela, é como acabou chegando até ela e ela acabou sentindo. Por isso que é criado pelos mesmos pais, vários irmãos, todos diferentes. Por isso. Porque você não foi criado pelos mesmos pais, primeiro porque cada um passa uma transformação a cada segundo. Então, a gente está sempre se transformando. Então, não tem como você ser a mesma pessoa do primeiro filho para o último filho. Segundo, terceiro, quarto. Não tem como, já começa aí. Depois, não tem como você ter personalidades iguais nos filhos, porque depende de como eles sentiram aquilo que passou com eles, como que eles interpretaram tudo aquilo que passou com eles. E a personalidade, ela é formada desde o momento da concepção até por volta de 7, 8 anos. Depois disso, já é padrão de comportamento, que vem por causa da personalidade. Então, não tem o que os pais fazerem, tá? Então, já começa aí. Então, não se preocupem. Não fique pensando, ai, meu Deus, o que eu posso fazer para meus filhos? Para meus filhos não serem assim, não serem assado. Não tem o que você fazer,
tá? Porque isso é como aquela criança vai ver. Porque assim, toda criança tem a sua essência, ela nasce com a sua essência, tá? E a essência não vai mudar. E daí vai ter a personalidade. Criou a personalidade, também não vai mudar. Então, o que a gente busca? Busca, através dos padrões de comportamento, tentar voltar a essa essência. Porque assim, se você vê uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela age instintivamente ali no que ela tá fazendo. Aquilo é a essência dela. Depois vem a personalidade, que daí é por conta de algo que aconteceu ali com ela, que ela interpretou daquela forma e transformou a sua personalidade, tá bom? Então vamos voltar para o 1. Então o 1, só para não me perder, eu tenho 2 colas, gente. Só para não me perder. Então é o perfeccionista, né? Ele é mais voltado pro lado paterno, como se ele tivesse que assumir um papel de herói da casa, sabe? Como se ele tivesse que assumir esse papel de herói. Ele teve que trabalhar muito cedo, ele teve que ajudar de alguma forma, cuidar de um irmão, cuidar da casa, cuidar da própria mãe, né? Ele teve que assumir essa responsabilidade de adulto de uma forma muito séria, teve que ter uma responsabilidade muito grande e ele não podia ser criança, ele não podia, tá? Ele tinha que somente ser adulto, sendo que ele era uma criança, tá? A frase que vai no inconsciente dele é aquela frase assim que errar não é bom. Eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeito, por isso que é o perfeccionista. Eu tenho que ser perfeito. É como se ele recebesse isso, que ele não pode errar. Se ele errar, não vai dar certo, porque ele é o herói, ele é o homem da família, vamos dizer, né? Assim, vou tentar falar de uma forma mais popular, assim, é como se ele fosse o homem da família, mas isso, tanto homem quanto mulher, tá, gente? Eu tô falando no sentido de tentar mostrar pra vocês o sentimento dessa criança, o que ela sentiu, tá? Como se ela tivesse que fazer isso. Vocês vão tentar puxar isso da infância de vocês, então ali por volta de uns 7 anos, até uns 7 anos, como que era a sua infância nesse período. Se por acaso você não lembrar, não tem problema. Tenta marcar os tipos que você mais se identificou. Você não tem que sair daqui sabendo, não, meu tipo é tal. Não, porque tem muita coisa ainda pela frente, tá? Então só tente marcar. Olha, que nem a Dani falou assim, tô me identificando com 1. Então já marca ali que o tipo 1 te chamou a atenção, tá? Não quer dizer que você seja o tipo 1. Só marque, tá? Posso passar para o tipo 2? Vou passar para o tipo 2. Gente, assim, cada tipo tem um nome que eles dão, mas assim, dependendo de cada autor, ele muda o nome, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eu vou falar mais ou menos, pode ser que amanhã eu fale um diferente, porque a gente vai pegando outros nomes e vai tentando, porque é uma forma de tentar passar para vocês como que é mais ou menos esse tipo, tá? Então, o tipo 2, vamos lá. Eu tô tentando falar devagar, porque eu sei que o gato é primeiro e voa, tá, gente? Tipo 2. O tipo 2 é aquela pessoa doadora, aquela pessoa que quer suprir a necessidade dos outros antes de suprir a sua necessidade. Mas é assim, não é que ela queira, ela sentiu essa necessidade, ela sentiu que ela deveria assumir o papel dos pais, por exemplo. Ela sentiu que ela tinha que suprir uma necessidade de um irmão, que ela tinha que fazer e acontecer, que ela é uma pessoa que faz o bem para os outros, que busca sempre dar o que ela tem, ceder o que ela tem.
é muito característico, assim, pais muito jovens, por exemplo. É muito característico, porque a criança, os pais nem sabem ser pais, nem sabem ser pessoas, então a criança sente aquela necessidade até mesmo de se mostrar um pouco mais adulta, mas ela não sente que sim, que eu sou adulta. Não, ela só sente que ela tem que mais dar, né? Que a pessoa precisa de uma ajuda, precisa de uma mão, que se ela não ajudar, a pessoa não vai conseguir fazer as coisas. Então ela é esse padrão, tá? Um padrão de uma pessoa doadora, que ela acaba deixando as suas próprias necessidades de lado, para daí poder vir a necessidade do próximo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a necessidade do próximo, depois a necessidade dela. Beleza? Marcado? Então tá bom. Agora a gente já entrou nos emocionais, tá, gente? A gente já entrou nos emocionais. Calma, Dani, calma. Posso passar por 3? Passar por 3. Tipo 3. Eu não vou passar muito detalhado, gente, porque senão não dá tempo, tá? Então tô passando por cima. Não sou eu. Ai, gente. A frase do tipo 2. Sentiu internamente que ter necessidade própria não é bom. Essa é a frase que ela sentiu internamente. De que se ela tiver a necessidade, não rola, tá? Então, tipo 3, ele é mais característico pela mãe, tá? Pelo como a mãe... Não quer dizer que seja só a mãe, tá, gente? Aqui a mãe, a presença materna, ou quem tinha essa presença materna na vida dessa pessoa, tá? Dessa criança. Então, o tipo 3, ele é aquele que tem que se mostrar, ele tem que mostrar o seu valor. Ele não tem que sentir, ele tem que mostrar o que ele é capaz de fazer. Ele tem que ser o melhor. Ele tem que... O segundo lugar é o primeiro perdedor. Tem que ser o primeiro nos esportes, tem que ser o primeiro nos estudos, tem que ser o primeiro... Então, ele tem que mostrar, fazer, para daí sim ele ser reconhecido. Ele não se sente parte se ele não mostrar algo, se ele não fizer algo. Tanto que o tipo 3 ele é chamado de bem-sucedido. Bem-sucedido, tá? Porque ele é aquele que sempre tá correndo atrás. Sempre tá correndo atrás. Porque ele necessita mostrar que ele pode. É algo além dele. Ele precisa mostrar o seu valor. Porque senão ele não é nada. Ele não é ninguém. Se ele não mostrar algo palpável. De que ele pode, tá? De que ele realmente é bom. Realmente é bom, tá? Esse é o tipo 3. Então, a frase dele, eu coloquei as frases aqui, que eu achei legal, essas frasezinhas. Ter sentimentos e ter identidade própria não é bom. Por quê? Ele não fazia as coisas somente porque ele gostava e queria ser bom naquilo. Não, ele fazia para ser bom mesmo não gostando. Mesmo que a vontade da mãe fosse ele fazer futebol. Mas ele gostava de balé. Mas a mãe queria futebol, então ele foi pro futebol e foi o melhor no futebol. Ele correu atrás, mesmo não gostando. Porque a necessidade dele é atender a necessidade, principalmente da mãe, mas necessidade de valor, algo palpável. Então, a necessidade de ganhar. Então, esse era o que ele sentia que ele tinha que fazer, tá? Tipo 4, posso ir? Senão vocês me param aí, tá? Pra vocês verem como tem diferença. O tipo 4... Tô muito com problema agora. O tipo 4, ele é assim. Tem horas que ele é chamado de melancólico. Tem horas que ele é chamado de romântico. Olha a diferença. Difícil, né? Difícil. Mas o tipo 4, ele
ele sente assim que ele nunca foi valorizado por quem realmente ele é. Ele se sentia excluído, ele se sentia diferente, ele sentia, sabe aquelas brincadeiras assim, ah, você é adotado, porque você não parece com ninguém, ah, você foi achado no lixo, ah, você não sei o quê, não se parece com ninguém, então você é filho do padeiro, sabe? Coisas nesse sentido. Isso são brincadeiras, mas essa criança realmente se sentia assim. Ela realmente acreditava que ela não pertencia àquele lugar. Não que ela acreditasse que ela era adotada, não que ela acreditasse que ela realmente era filha do padeiro, não. Mas ela não se sentia incluída. Ela não se sentia parte daquela família. Ela se sentia diferente. Então, ela sentia que ela tinha que fazer algo para chamar a atenção. Então, ela tinha que ser única. É uma criança que fazia algo para ser único. Era bom o que fazia, gostava de fazer, mas era no sentido de ser vista. De ser vista. Porque ela não se sentia parte. Ela não se via parecida com o pai, não se via parecida com a mãe, não se via parecida com os irmãos, com nenhum parente, se via totalmente diferente, não entendia por que era diferente. Então ela realmente se sentia excluída, tá? Esse é o tipo 4 dos emocionais. Gente, já vou pular, tá? Que tem 15 minutos. Tipo 5. Tipo 5, ele é um intelectual, tá? O tipo 5, ele é mais fechado, tá? Ele é bem mais fechado. Ah, a frase, né, gente? Que estar bem e estar feliz consigo mesmo não é bom. Essa é a frase do tipo 4. Tipo 5. O tipo 5 é aquela pessoa mais... Ela não se sente segura, tá? Ela não se sente segura no ambiente, então ela sente segurança mais internamente. Então é aquela criança que sentiu que ela tinha que se voltar para dentro. Se voltar para dentro. Nossa senhora, que bonito. Senhor amado. Ela sentiu que ela não podia expor os sentimentos dela. Ela não sentia segurança em fazer isso. Que ela tinha que guardar, reprimir os seus sentimentos. Então, ela se sentia indefesa naquele ambiente. E que se ela colocasse para fora o que ela estava pensando, sentindo, não ia ser bem interpretada. Então, ela se reprimiu. Então, aquela criança super quietinha, aquele perfil aquelas pessoas extremamente inteligentes, mas que não tem vida social nenhuma. É mais ou menos isso. É essa criança que quer ficar no mundinho dela. Tem um mundinho dela ali, ela sente que é isso que ela tem que fazer, tá? Que ela se sentiu reprimida, que ela não tinha uma privacidade, não tinha permissão de ser ela mesma. Então ela se voltou, ficou com ela mesma ali, porque é melhor ela ficar com ela mesma, ela se sente mais à vontade. Então, porque se ela expressava alguma coisa, ela não se sentia capaz, não se sentia inteligente o suficiente. Então, ela se fechou, tá? Ela se fecha no mundinho dela ali. E a frase dela é: estar à vontade não é bom. Ela levou isso pra ela, que ela não pode estar à vontade com os outros, perto dos outros. Ela só está à vontade com ela mesma, tá? Tudo bem? Tipo 6, 10 minutos. O tipo 6 é o medroso. O medroso. Na verdade, o tipo 6, o que acontece? Ele não sentiu segurança, principalmente no lado paterno, tá? Não que o pai batia ou fazia isso, fazia aquilo, não. Ele só não sentiu segurança de que ele estaria ali presente para ele. Ele achava que o tempo todo aquele apoio que ele tinha, ou aquela pessoa que demonstrava ser quem cuidava dele, não estaria mais ali. De repente aquela pessoa iria embora.
É uma criança que tem muita dificuldade em viver sem o pai, sem a mãe, tem que estar sempre ali perto dos pais, sente que tem que estar ali, sempre grudado ali com os pais, tá? Porque ele tem essa dependência, tá? Ele realmente tem uma dependência dos pais. Porque o medo dele é constante, o medo do mundo, o medo de perder tudo aquilo, de perder aquela segurança, de perder aquelas pessoas que estão em volta dela, tá? Então, ela é essa criança muito insegura mesmo. Ela tem... É bem isso, é o receio de perder aquele apoio, de perder aquela segurança. Não necessariamente que ela tenha perdido, tá? Mas ela tem esse receio, ela vive com esse medo. A frase dela é que confiar em si mesmo não é bom, ela tem que confiar sempre em quem está ali, do lado dela, tá? Tipo 7 é o otimista. Eu não considero tão otimista, mas tudo bem. É o otimista. O tipo 7 é clássico no sentido assim, ele se sentiu abandonado principalmente pela figura materna ou quem fazia a parte da figura materna, tá? O tipo 7, ele se sentiu como se tivesse quebrado aquele vínculo, de forma assim, quebrou o vínculo com a mãe em algum momento, tá? Nem sempre é com a mãe biológica, tá? Pode ser, por exemplo, não, é a avó que me cuidou. Então, de repente teve um vínculo, ou a avó morreu, ou a avó foi embora, ou sei lá, aconteceu alguma coisa. A mãe teve o segundo filho, então ela sentiu que a mãe abandonou. Não quer dizer que tenha abandonado, é como a criança sentiu, tá? Ela realmente é muito forte, essa questão do 7, essa sensação de realmente ter sido separado desse vínculo materno, tá? Esse vínculo materno foi arrancado desse tipo 7, tá? Depois eu vou pra pergunta, gente. Tem uma perguntinha aqui, depois eu vou. O tipo 7 é isso, tá? É esse vínculo, assim, repentino, sentiu isso, que teve esse vínculo cortado. O tipo 8, ele já é uma pessoa que viveu num ambiente muito hostil. É um ambiente que ele sentiu que ele deveria ser adulto, que ele precisava se tornar um adulto, mas diferente do perfeccionista, diferente do tipo 1, que ele sentiu que ele tinha que ser quem sustentava a família, por exemplo. Não, esse não é. O tipo 8, ele sentiu que ele tinha que ser o adulto no sentido do medo, no sentido de que... do ambiente que ele vivia, um ambiente realmente hostil, um ambiente de brigas, um ambiente de drogas, um ambiente problemático, falta do pai, falta da mãe, apanhava, não apanhava, sabe? Mas ele sentiu essa opressão em volta dele, que era um problema muito grave, muito desestruturado a sua família, então ele realmente sentiu que ele tinha que crescer de alguma forma, tá? Para poder se proteger, para poder não ter mais isso com ele, sabe? Ele conseguir se defender do que estava por vir. Ele sentiu que ele tinha que crescer mais rápido nesse sentido, criar essa força, criar essa barreira e conseguir se defender do que estava por vir, tá? Esse é o tipo 8. Que é ser vulnerável e depender dos outros não é bom. E o tipo 7, a frase do tipo 7 é depender não é bom. Ele não, realmente, o tipo 7 não gosta de depender de ninguém, tá? Por causa desse corte que ele teve com a parte materna. E o tipo 8, ele não pode ser vulnerável, não pode depender, porque ele tem que se defender, tá? O tipo 9 é o paz e amor, é o deixa a vida me levar, a vida leva eu, é o que sempre tá tentando equilibrar, ele sempre tá tentando fazer o melhor para os outros, mas no sentido de equilibrar, tá? Ele não tinha voz, é uma criança que não tinha voz, todos faziam por ela, todos falavam por ela. Então, ele não tinha essa voz.
Então, ele sente que ele não pode ter essa voz. Se ele tiver essa voz, ele vai perder tudo que ele tem. Então, é aquela criança que eu até dei exemplo até para minha sogra esses dias, é o pacifista. Ele só quer paz. Ele só quer paz, ele só busca paz. Por que que tipo 9, ele não... É aquela criança que não tem voz. É como se fosse assim, vai na casa de alguém, que eu dei esse exemplo para minha sogra. Ele vai na casa de alguém, dessa pessoa olha para essa criança e fala assim, oi, tudo bem, você quer um copo d'água? A mãe olha para a pessoa e fala, não, ele não quer. Então, é sempre os outros falando por ele, tá? Quando é na infância, sempre os outros falando, não, ele não quer. Não, ele não vai fazer. Não, ele... Sempre falando por ele. Então, ele não tinha voz. Ele não podia falar nada. Se ele falasse alguma coisa, era castigo, era bronca, era isso, era aquilo, tá? Então, ele tem esse trauma de falar a sua vontade, de fazer a sua vontade. Então, o que ele faz? Ele quer equilibrar, tá? Então, ele faz a vontade dos outros para não se sentir sozinho. Ele faz essa vontade dos outros justamente porque é isso que ele aprendeu, que ele tem que ser pacífico. Ele tem que ser o mediador, ele tem que estar ali só para estar, tá? Ele tem dificuldade de dizer o que ele gosta, o que ele quer, porque ele tem medo de que se ele fizer isso, vai dar algum problema para ele. Então, ele sempre quer manter a harmonia, tá? Ele até às vezes sabe o que ele quer, mas ele tem dificuldade de expressar o que ele quer. Porque se ele expressar o que ele quer, ele pode trazer o mal para outra pessoa. E como ele busca o equilíbrio, ele não quer estar mal com ninguém. Então, muitas vezes... Ai, gente, tá coçando aqui. Muitas vezes ele não consegue ir pra frente em alguma situação porque ele se importa mais com o outro do que com ele. Porque ele se importa mais em deixar tudo equilibrado do que fazer alguma coisa por ele, tá? Então, temos 5 minutos. Deixa eu só ver a pergunta aqui. E as crianças autistas podem se enquadrar nesses perfis? As crianças autistas, elas podem sim se enquadrar nesses perfis. Só que acontece que tem mais a patologia envolvida. Que daí para você poder identificar esses perfis é mais difícil por causa da patologia. Mas pode sim se encaixar em qualquer um desses perfis. Só que vai ser mais difícil de você realmente enquadrar ele por causa da patologia que tem ali todo, né? Um porém, assim. A frase do tipo 9 é importar-se não é bom. Foi isso que ele sentiu. Que se ele se importar com ele mesmo não é bom. Ele tem que se importar com os outros, com o bem-estar dos outros, para depois se importar com o que ele tem. Por isso que ele tem que primeiro equilibrar a vontade dos outros, para depois ele ver qual que é a vontade dele. Tanto que se você falar para tipo 9, o que você quer fazer, ele nunca vai saber o que ele quer fazer. Porque primeiro ele tem que pesar. Tá, mas se eu quero isso, mas isso vai fazer bem para aquela pessoa? Ah, não, vai fazer bem para aquela outra pessoa? Sabe? Esse é mais ou menos o tipo 9. Isso eu estou falando dos padrões de infância, tá? Ainda tem vários padrões de comportamento pra gente falar. Anotem certinho os tipos de infância, da história de infância que chamou a atenção de vocês. Anotem, tá? Eu coloquei lá já no feed um post. Coloquem lá quais que vocês se identificaram, tá? Coloca lá os números. Colocou todos? Não tem problema, tá? Me identifiquei com todos. Não tem problema. Coloca lá mais ou menos quais vocês se identificaram, tá? Lá no feed. E amanhã nós vamos começar falando dos físicos. Então, a gente vai falar do tipo 8, do tipo 9 e do tipo 1. Daí eu vou abranger mais sobre os tipos, tá? Porque daí eu vou ter ali uns 20 minutinhos para falar mais ou menos, uns 10, 15 minutinhos para falar mais ou menos de cada tipo, tá bom? Qualquer pergunta pode mandar no meu direct, não tem problema, tá? Qualquer coisa, eu vou pôr caixinha também no Stories, pode pôr no Stories, pode pôr no feed, pode pôr onde vocês quiserem, tá bom? Pode pôr, tá? Vocês querem que eu abra o grupo de alunos lá rapidinho para vocês tirarem dúvidas ou vai nesses outros meios também? Falem aí pra mim, temos 2 minutos para vocês me responderem. Se vocês quiserem, eu abro um pouquinho daí o grupo de alunos, tá? Quem não tá ainda no grupo de alunos,
vai lá no link que tem na minha bio, tá? Tem um linkzinho lá, você clica lá e entra no grupo de alunos que é no WhatsApp, que é só para eu passar para vocês quando vai começar as aulas e qual que é o tema, tá? Mas se vocês quiserem, eu abro lá rapidinho, daí vocês tiram as dúvidas, eu fico um tempinho ali tirando as dúvidas com vocês, tá bom? Eu abro ali um pouquinho. Muito obrigada. Quem não fez print pode fazer. Me marca lá nos stories. Espero que vocês estejam gostando. Apesar da correria, eu amo, tô amando mesmo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer coisa, eu ponho lá e vocês desabafam, tá bom? Eu vou abrir o grupo um pouquinho pra vocês desabafarem. A gente conversa um pouquinho lá, tá bom? Beijos, muito obrigada. E a gente se vê amanhã. Beijos, meus amores. Até mais. E agora eu não consigo fechar, né, gente? Claro, né? Óbvio, óbvio.